meu Pai, nesta noite eu apresento a tua serva, Deus, para nos trazer o alimento, a palavra do Senhor, Deus, para nos transformar, nos curar, nos libertar, Deus. Eu apresento para a vida dela, Deus, para que ela seja usada, Deus, para falar, Deus, com a tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a igreja na paz do Senhor. Amém. Livro de Deuteronômio. Glória a Deus, Deuteronômio capítulo 1, a partir do verso 21. Aleluia. Deuteronômio é o quinto livro que compõe o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos acharam? A partir do verso 21, capítulo 1, a partir do 21, que diz assim: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e trouxeram e nos informaram dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. No 27. E murmurastes nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis e não os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós conforme a tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegastes a este lugar. No 32, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Até aqui, amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui o fechamento, né, de uma trajetória onde Deus havia tirado o povo do Egito e levado até o deserto para lhe dar a terra que Ele havia prometido. Então, no livro de Deuteronômio, nós vamos ver o desfecho dessa história. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus havia dado uma ordem para o povo: vocês vão possuir a terra. Deus havia dado essa ordem, a palavra veio da parte de Deus, e em momento nenhum, irmãos, nós vamos ver Deus errar, né? Em momento nenhum nós vamos ver Deus variar, né, nas suas decisões. A Bíblia diz que nele não há variação, não há dúvida e nem sombra de variação. A Bíblia diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há dúvida e nem sombra de variação. Então, nosso Deus, ele não é um Deus que oscila, né, que muda de ideia. Pelo contrário, Ele é um Deus que verdadeiramente cumpre aquilo que Ele fala. Só que, diante da promessa, nós vemos que existem obstáculos, desafios, que o próprio Deus nos coloca para mostrar que Ele está conosco, que Ele peleja por nós. A palavra do Senhor fala: não temais, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou contigo.
Então Deus o tempo todo, Ele tem encorajado o seu povo a confiar que Ele verdadeiramente é o Deus Todo-Poderoso, é o dono de toda a terra. Só que muitas vezes, por conta de nós termos uma mentalidade pequena ou uma mentalidade fraca, quando eu falo fraca, eu falo perante a fé, nós às vezes colocamos os obstáculos, as dificuldades na frente daquilo que Ele nos prometeu. Então nós vemos aqui o desfecho dessa história, porque aqui Deus já tinha dado a ordem. A ordem era explícita: vocês vão possuir a terra. No 21, eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então você vê, a ordenança de Deus é: sobe e toma posse da terra. A terra que eu prometi, eu falei aos teus pais. E aí ele fala: não temas e não te assustes. Então essa ordem era explícita e vinha da parte de Deus. Mas o povo convenceu Moisés a enviar primeiro 12 homens para espiar a terra. E essa não foi a ordem de Deus. Não foi. Deus em momento algum falou assim: olha, vai primeiro 12. Quando fala de 12, nós vamos ver que existem 12 discípulos, 12 apóstolos. Nós vamos ver a multiplicação do 12 lá no livro do Apocalipse, quando fala dos 24 anciãos. Então nós vemos que o número 12 é um número profético. Ou seja, isso mostra que esse povo era um povo que conhecia Deus. Era um povo que sabia como Deus trabalhava. Então eles mandam 12 homens, que é a multiplicação dos 6, o número 6 representa o número de homem. Então eles mandam 12 homens ali com uma alusão, uma intenção de mostrar: não, nós vamos multiplicar o 6, multiplicado por 6, que dá 12, 6 é o número de homem, então nós vamos dobrar essa força. Mas não foi essa a ordenança de Deus. Deus mandou todo o povo entrar na terra, não enviar 12 espias na frente. Mas o povo temeu e convenceu Moisés. Olha só, o povo era terrível, irmãos. Eles conseguiram convencer Moisés. A ordem era: tomem posse da terra, a terra está diante de vós. Mas o que eles fizeram? Eles abriram uma concessão, chegaram a Moisés, convenceram o líder, e o líder falou: tá bom, foi lá, convenceu. Então eles foram para fazer o reconhecimento da terra e criar estratégias para conquistar a terra prometida. Olha só, o objetivo era enviar os 12 para espiar a terra e criar alguma estratégia, porque eles precisavam conquistar aquela cidade. E para se conquistar alguma cidade, precisa de um esforço, de uma força, né? Só que Deus, Ele queria dar a terra para eles sem que eles tivessem esforço algum. Sem que eles tivessem esforço algum. Eles somente iam entrar. Porque Deus falou: não temas, eu sou contigo, não te assustes. Então quando Deus falou que ia dar, Ele estava dizendo: não vai ter esforço, porque todo esforço eles já tinham feito. Que foi a passagem, saída do Egito, Êxodo, até Deuteronômio, que é o desfecho da história. Mas eles não tinham compreendido essa situação. Então, não havia essa necessidade, porque toda conquista, irmãos, ela vem mediante a fé. Por isso que a Bíblia diz que a gente sempre bate nessa tecla. Você pode ver que a gente prega muito sobre fé. O justo viverá da fé. Está escrito lá no livro de Abacuque. Está escrito, Paulo também falou, ele repetiu essa palavra. Está escrito: meu justo viverá da fé. Então a conquista, ela vem mediante a fé e não os esforços. A partir do momento que eu creio na palavra de Deus e eu obedeço a sua palavra, ali neste momento eu já estou vivendo pela fé. Então o resto Deus vai fazer. Então quando eu estou falando para você de esforço, eu não estou falando que você não vai trabalhar, que você não vai
fazer os seus deveres, as suas atividades, não é isso. Mas Deus, quando Ele falou, olha, porque você vai conquistar, porque você vai conquistar, está escrito. A palavra de Deus, e era uma terra prometida, ou seja, a terra que Deus havia prometido. Eu vou tirar vocês do Egito, mas eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Uma terra que vai sustentar vocês, uma terra na qual vocês agora vão desfrutar, mas sem a mentalidade escrava, sem a mente escrava do Egito, sem se submeter ao mundo, aos outros deuses, às potestades, não, mas sempre, irmão, servindo a Deus, honrando a Deus, porque essa é a mente de Deus. Foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele fez as suas promessas. Então a conquista, ela seria pela fé e não pelos próprios esforços. A estratégia perfeita, irmãos, não era eles enviar 12 espias, mas sim confiar 100% na palavra de Deus. Essa é a melhor estratégia que tem. Confiar. Confiar 100%. Se Deus te fez uma promessa, confia 100%. Você só precisa usar o recurso da fé. Porque para você conquistar aquilo que Deus já te prometeu, aquilo que Ele já determinou, eu não preciso colocar muitos esforços, irmãos. Porque é pela fé. Porque o que é a fé? O que está escrito lá em Hebreus 11, a natureza da fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não vejo. Então a fé é o que? É o meu alicerce, é o meu fundamento, é a minha rocha, é onde eu deposito a minha confiança, porque os nossos esforços podem falhar, os nossos recursos terrenos podem acabar, mas a fé é a resposta para todas as coisas. É pela fé que você conquista a terra prometida, aleluia. E a estratégia é confiar 100% naquilo que Deus falou, aleluia. Você vai confiar, Deus falou com você, confia. Então, quando a gente não tem esse entendimento, tudo se complica. Os 12 que foram na frente, o que eles falaram aqui? Nós lemos. Glória a Deus. E foram subir a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos e trouxeram e nos informaram, dizendo: olha, a terra é boa. A terra que o Senhor nos dá é muito boa. Porém, eles não quiseram subir, mas foram rebeldes ao mandado do Senhor. Então, eles começaram a murmurar. E aí no 28 eu falo: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Eles olharam para os gigantes, eles olharam para as cidades fortificadas, eles olharam para a estrutura da cidade, mas não olharam para a promessa de Deus. E aí é onde tudo fica difícil nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz também lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É Ele que vai nos recompensar. Então nós vemos que quando a gente não tem esse entendimento, a gente coloca um obstáculo na frente da promessa. Então eles olharam para os guerreiros, acabou despertando medo no povo, fizeram eles regredir, voltar para trás. E por conta disso eles não entraram na terra. Os que não creram não entraram, porque é pela fé. E a terra prometida, quando a gente traz, eu falei até agora de âmbito material, quando a gente traz para o âmbito espiritual, ela representa o céu. O céu não vai entrar, irmãos, quem não tem fé, quem não viveu pela fé, não tem como. Não tem como, irmãos, alcançar a salvação se não for mediante a fé. E a Bíblia fala, irmãos, que nós não somos salvos
pelas obras, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé, mediante a crença, mediante aquilo que eu creio. E qual que é a minha crença? Qual é o meu credo? No que eu creio? Eu creio que Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, morreu na cruz do Calvário, levando sobre ele os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas maldições, as minhas misérias. Aleluia. Então o que me faz entrar no céu, que é a terra prometida, é crer que Jesus verdadeiramente deu a vida e pagou a minha dívida. Aleluia. Então nós vemos que esses que regrediram não entraram na terra. Nós vamos ver lá na frente. Somente quem entrou na terra foi Josué e Caleb, porque eles creram, somente os dois que creram. 10 não creram, 10 tiveram medo, 10 regrediram, 10 se espantaram com a estrutura da cidade, com os gigantes que habitavam ali, pensaram que não poderiam lutar contra eles. Isso porque nós lemos aqui no texto que Deus fala: lembra de como eu tirei vocês do Egito. Lembra de tudo que eu fiz lá no Egito. As pragas, como que aquele povo saiu de lá. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus exterminou o faraó e os seus soldados, os seus cavaleiros. Cavalos e carros e soldados de faraó foram consumidos pelo mar. Então, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que vai vencer o gigante das nossas vidas, não é? O mesmo Deus que fez o povo passar pelo mar a pés enxutos é o mesmo Deus que nos faz vencer os gigantes. O Deus não mudou, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Só que o povo se esquece. O povo tem memória curta, irmãos. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade para isso. O mesmo Deus que fez no passado, Ele fará no presente e fará no futuro. Porque Ele não muda. Eu sou Deus e não mudo, está escrito. Então, muitos têm perdido o cumprimento das promessas e a própria salvação por temerem enfrentar os adversários da fé. E o principal é a dúvida. A dúvida. Eles duvidaram do poder de Deus. Agora me fala, como que eu vou duvidar do poder de um Deus que abriu o mar diante dos meus olhos? Como que eu vou duvidar do poder de Deus se Ele me libertou com o braço forte, me tirou do Egito, exterminou o faraó e os seus cavalos, os seus carros de ferro? Ele é poderoso, irmãos. Então o maior inimigo, o maior adversário da fé é a dúvida. É a dúvida. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos ser como a onda do mar que vai e vem. Nós não podemos ter uma mente dividida. Nós temos que crer, irmãos, e sem vacilar. Aleluia. É tão simples entender isso. Você só precisa crer. Então, quando eu creio, eu descanso na promessa. Quando eu creio, irmãos, eu tenho paz. E a Bíblia fala o quê? E a paz que excede o entendimento guardará o teu sentimento e o teu coração em Cristo Jesus. Aleluia. O Deus de paz, Ele está aqui nesta noite em nosso meio. O Deus de paz se apresenta aqui. Nós estamos aqui em poucos números e a gente poderia estar aqui murmurando. Poderia estar aqui duvidando. Quando a gente inaugurou, a igreja estava cheia. A gente até veio falando no carro, o pastor. Só que o povo está desanimando, né? O povo está colocando outras prioridades, além de buscar a face de Deus. Então, a gente poderia murmurar, a gente poderia desistir, mas eu não posso duvidar daquilo que Deus prometeu. Porque Deus não ia nos ajudar a construir. Porque isso aqui teve esforço, mas a maior coisa que teve aqui não foi o esforço, foi a fé. Porque tudo que está aqui a gente ganhou.
Deus foi providenciando. Ganhamos as cadeiras, ganhamos o som, o púlpito apareceu, nada. O rapaz chegou lá na oficina, irmã, que o pastor tem oficina. Eu tenho um púlpito para vender lá. O púlpito igual da sede, que lá a gente tem isso aqui de madeira. Que hoje em dia a gente está usando, o povo está usando aquele de acrílico, né? Aquele púlpito, ou então é só um ferrinho que apoia a Bíblia. Só que isso traz respeito. Isso faz a pessoa que está atrás ser maior do que a palavra. Eu estava estudando sobre púlpito esses dias e é verdade. Nós vemos que se você chegar num fórum, ou no Tribunal de Justiça, ou numa Assembleia Legislativa, você vai ver que o púlpito não mudou. A tribuna não mudou. Ela continua sendo uma tribuna imposta, porque isso aqui representa o que é uma autoridade. Mas as igrejas estão diminuindo o púlpito e aumentando o pregador. Diminuindo o púlpito e aumentando que é o homem, trazendo a glória para o homem. E eu estava estudando sobre isso esses dias, achei interessante. E é verdade, irmãos. Porque a gente vê, não, mas a igreja está se modernizando, a igreja está... Agora a gente vê uma igreja com um evangelho mais light. Não estou falando de todas, tá? Não é todas, eu não estou generalizando. Mas algumas estão assim. Trazendo uma teologia mais coach, motivacional, que não confronta, que não faz você abrir os seus olhos para a fé, muitas vezes. E aí a gente vê a mudança na aparência da igreja também. Muda a aparência, muda a essência. Pode ver. Muda a aparência, muda a essência. Mas aquele irmão que permanece na essência e na aparência é o que vai ficar até o fim. É o que vai resistir. Porque a gente não está aqui, irmãos, sobre a areia. Nós estamos aqui sobre a rocha. Deus sabe de todas as coisas. Então eu confio plenamente, 100% na palavra dele. Eu não tenho dúvida de que Deus não ia permitir que acontecesse tudo isso em vão. A palavra do Senhor fala que o nosso trabalho com o Senhor não é vão. E que na hora certa Ele vai nos recompensar. Então, se Deus está provando a minha fé, então é fé que eu vou responder para Ele. Porque Deus responde fé. Ele não responde emoção, Ele não responde sentimentalismo, Ele não responde murmuração. Deus responde fé. Ele quer que você tenha fé. É só isso que Ele quer. Quando Abacuque fala, o meu justo viverá da fé, ele fala assim, olha, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei nele. Porque, irmãos, é a salvação, é a fé. Se eu tenho a salvação, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus Cristo, eu tenho tudo, porque Cristo me é suficiente. Aleluia. Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas está buscando outras coisas, está buscando outros prazeres, ou está um pé na igreja, um pé no mundo, não sei, ainda não se decidiu. É porque Cristo ainda não é suficiente. E a gente pode estar em 2, 3, 4, 5 aqui, que Ele está presente. Ele está em nosso meio. Ele é suficiente. Aleluia. É tremendo, irmãos, quando você vê essa palavra, que Deus prometeu, Deus falou com voz audível, Deus disse, Ele declarou, vai, toma posse, sobe para a terra, aleluia. Não temas, não te assustes, eu te dei, aleluia. Eu te dei. E Ele vai dar mais. E às vezes tem gente que olha, né? Eu mesmo não vou negar, vou até confessar que quando o pastor dá esse passo de fé, não que eu duvido, mas eu fico meio... Eu não murmurei, não duvidei, mas eu só fiquei assim, ai meu Deus, sabe quando você põe a mão na cabeça e fala, ai meu Deus. Ai Jesus, me ajude. Eu falo, acrescenta a minha fé, essa é a minha oração. Que eu sei que eu preciso de fé. Então assim, sempre está certo. E eu sei, irmãos, que a gente passa por peleja, por lutas, por obstáculos, por gigantes, por adversários. Nós temos adversários internos e externos para lutar
Mas isso é tão bom, irmãos, é uma adrenalina, é uma coisa, é uma euforia, é uma alegria, irmãos, é uma glória, é indizível, como diz a palavra, porque a gente passa por desafio, a gente passa por peleja, mas também a gente vê Deus agindo com poder, aleluia. Você vê Deus agindo, glória a Deus. Então, a terra era boa. Deus, ele desejava presentear o povo com uma terra, assim como o marido, ao se casar, honra a esposa com uma casa para viverem juntos. A terra era uma dádiva de Deus, obviamente que ela era exuberante, por isso a expressão boa é a terra. Diz que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens, né? De tão grande que era o cacho de uva, era uma terra exuberante, boa, fértil, tinha tudo que eles precisavam. É isso que nós precisamos compreender. Deus, ele nunca vai nos dar uma coisa ruim. Tudo que Deus faz é bom, aleluia, tudo. Mas a incredulidade deles era tão grande que não acabava mesmo diante das provas de fidelidade de Deus. Deus já havia provado que ele é fiel ao seu povo. Deus é fiel. Você pode provar a fidelidade de Deus. Esse dia eu estava no carro, né? E aí eu estava voltando da academia. Aí eu parei no farol, um farol demorado que tem na esquina de casa. E aí eu estava ouvindo aquele louvor. É um louvor que eu não. Tudo é você, é um negócio assim. Eu não vou lembrar agora, mas é um louvor conhecido. Depois, quando eu lembrar, eu falo para vocês. E aí eu senti a presença de Deus muito grande assim no carro, né? Até meu olho cheio de lágrimas. E aí eu só ficava assim na minha mente: Deus é fiel, Deus é bom. Deus, sabe quando você fica falando automaticamente, você fala até mesmo sem querer falar. Então eu comecei a declarar: Deus é bom, Deus é fiel. E olha que a gente está passando uma luta terrível também, né? Um problema pessoal lá com um amigo nosso, familiar. Ele inclusive está até morando em casa, está morando lá em casa de favor. E aí eu estava pensando nessa situação dele, mas mesmo assim eu estava ali declarando: o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Mesmo se a porta fechada é você, a porta aberta é você, o vento é você, a tempestade é você, a chuva forte é você, tudo é sobre você, é o nome do hino. E ali eu senti a presença de Deus, ali o olho cheio de lágrimas. Eu falei: Deus, obrigado, porque com tudo o que nós estamos passando esse ano, um ano difícil, um ano de mudança. Mudança, irmão, requer ajustes. E ajustes doem. Ajustes, quando Deus ele resolve ajustar a nossa vida, ajustar a nossa mente, ajustar as coisas, Ele vai permitir algumas perdas nas nossas vidas. Porque Ele precisa ajustar, Ele precisa te encaminhar. E existem perdas que doem, que você precisa superar, você precisa buscar essa resiliência. E ali eu estava ouvindo aquele louvor e mesmo assim eu só falava assim: Deus, com tudo que eu estou passando, eu posso contemplar a Tua fidelidade, porque eu tive perdas de um lado e ganhos de outro lado. Então você vê que Deus ele nunca vai deixar você perder totalmente. Você perde de um lado e você ganha de outro. E esse é o ajuste que Ele quer fazer. Glória a Deus. O povo perdeu no Egito lá, né? A cebola, o pepino, a comida, a carne que eles tanto apreciavam. Mas eles estavam ganhando uma terra que ia produzir liberdade para eles. Olha só. E quando a gente tem uma mentalidade escrava, a gente não consegue enxergar as coisas boas que Deus tem feito. Nós precisamos enxergar o que Deus tem feito de bom. Começa a ser mais grato, porque quando a gente é mais grato, a gente murmura menos. E murmuração é algo que Deus não gosta de murmuração, irmãos. Murmuração é algo terrível. A pior coisa que existe na face da terra é uma pessoa que conhece a palavra, está diante de Deus, mas está murmurando. É terrível. Então,
incredulidade era tão grande que mesmo Deus dando provas de fidelidade, eles não criam. E o perigo da incredulidade é que ele vai desencadeando outros pecados. Então da incredulidade vem a murmuração, a falta de temor e a rebeldia. Porque a murmuração é: eu estou declarando, eu não creio, eu não creio, eu não posso acreditar, eu não consigo crer. Então a murmuração ela vai a incredulidade desencadeia a murmuração, você passa a perder o temor a Deus e se torna uma pessoa rebelde. Então o povo era rebelde. A Bíblia chama esse povo de um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Que não se dobra, que não se submete. Cerviz é essa parte que a gente tem aqui na coluna, aqui, né? No pescoço. Então o povo era duro, não se dobrava, né? Não se dobrava a palavra de Deus, não conseguia se submeter. Então dura cerviz. E Deus ele quer ajustar isso em nós, aleluia. Então, diante da incredulidade, da murmuração, da falta de temor e da rebeldia, o povo acabava rompendo a aliança com Deus. Por quê? Porque eles rejeitavam a palavra de Deus. E é muito triste, irmãos, porque a gente tem pelejado para trazer conhecimento. Porque a gente sabe que sem conhecimento o povo sofre, mas não é porque não tem conhecimento. Quando Osés está falando, olha, meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de examinar as Escrituras, não é que não tem a pregação, não é que não tem a palavra, tem, mas o povo rejeita. Está rejeitando, não quer. E é algo que verdadeiramente vai trazer a liberdade, a conquista, a libertação, a cura. Glória a Deus. Deus não te chamou para sofrer, mas para isso eu preciso conhecer e entender. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que está escrito na palavra. E a gente tem pelejado para isso, a gente tem buscado para isso. Sabemos que é difícil, mas o Senhor vai nos dar vitória. Aleluia. Porque Ele é fiel. Então, se é doloroso para Deus ver a sua palavra rejeitada por quem a desconhece, imagine o que ele sente ao ver aqueles que o conhecem e até experimentar o poder dela se tornarem incrédulos. Foi isso que aconteceu, eles ficaram incrédulos diante dos obstáculos, diante dos gigantes. Ficaram incrédulos, eles conheciam o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus na passagem do Êxodo, mas diante dos gigantes ficaram incrédulos. Então, se para Deus é difícil uma pessoa que não conhece, imagina para quem conhece. Lembra que Jesus pergunta para os discípulos, olha, ele fala assim para os discípulos, quem estão dizendo aí fora que eu sou? Aí nas redondezas aí uns falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista. Ah, tá. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro respondeu, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, disseste bem, porque não foi a carne que te revelou, mas sim o próprio Deus que está no céu. Então, quando eu ando por fé, vivo por fé, o próprio Deus me revela a sua vontade, seus desígnios para a minha vida. Pode abaixar um pouquinho, pastor, por favor. Então, olha só. Da mesma forma, muitos cristãos têm andado pelo caminho da incredulidade. Isto é, apesar de possuírem um vasto conhecimento bíblico, não vivem as verdades das Escrituras. Eles tinham um vasto conhecimento de quem era Deus. Eles tinham um líder top na época, Moisés. Um homem que abriu mão do palácio, do conforto do palácio, para sofrer no deserto com o seu povo. Um homem que enfrentou o faraó, que era
a autoridade máxima da época para libertar o povo. Então, quer dizer, eles estavam diante de um líder que não era covarde, era um líder corajoso, era um líder forte, era um líder que tinha comunhão com Deus, era um líder que tinha vida de oração. Então, eles estavam amparados, aleluia. Eles não estavam desamparados, mas mesmo conhecendo o poder de Deus, conhecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles não quiseram viver as verdades contidas nas Escrituras. E quantos cristãos estão vivendo dessa maneira? Conhecem, experimentam, mas não vivem. Ó, tá assim. Mas nós não vamos desistir, né, irmãos? Nós precisamos perseverar. No 28 ele fala sobre os filhos dos gigantes. Então esse relato está relacionado aos filhos de Anak, chamados de Anaquins. Esse povo de grande estatura vivia nessa região de Hebron. Só para a gente entender que realmente existiam gigantes na terra. Mas depois eles foram extintos. No 34, vamos só ler aqui, ó. Ouvindo, pois, o Senhor a voz, as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. No 36, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha que tremendo, irmãos. O povo não entrou na terra, então Deus permaneceu com a promessa. A promessa de Deus está de pé. Se eu não tomo posse, vai passar para a próxima geração. Deus não volta atrás. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa. A Bíblia diz que ele não é, está lá em Números, Deus não é filho do homem para que se, não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para voltar atrás. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Moisés escreveu isso lá no livro de Números. Então, Caleb tomou posse porque ele perseverou em seguir o Senhor. Então, quando eu persevero em seguir ao meu Senhor, eu tomo posse daquilo que Ele me prometeu. Caleb e Josué mantiveram a perseverança, a confiança e a fidelidade perante os obstáculos à conquista de Canaã. Eles viram o mesmo que os outros homens viram. O que eles viram? Gigantes e muralhas. Gigantes e muralhas. Às vezes é isso que vem na nossa frente, né? Tem dia que é um dia terrível. Tem dia que é muralha e gigante, irmãos. É impedimento, é afronta, é perseguição. Mas mesmo diante de tudo isso, eles decidiram ignorar as circunstâncias ruins e crer nas promessas do Altíssimo. Aí que está o segredo, irmãos. Nós precisamos aprender a ignorar as circunstâncias. Aleluia. Ignore os obstáculos. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que ele desprezou, ele ignorou a afronta. E ele olhou para a alegria que lhe estava proposta. Aleluia. É assim que nós vivemos, é assim que nós vencemos, é assim, irmãos, que nós tomamos posse da vitória. Aleluia. Eles ignoraram as circunstâncias ruins, creram na promessa de Deus e também encorajaram os outros. Quando há fé, há também um coração disposto a lutar. Aleluia. Quando eu tenho fé, eu tenho coragem e disposição para lutar. Eu tenho um coração desprendido das circunstâncias. Podem falar A, B, C, D. O pastor é assim. Ninguém consegue mudar a mentalidade dele. Consegue. Já veio gente tentar fazer aliança.
Já teve gente que falou, nossa, você é doido. Tem um outro pastor, né? O pastor Osmar falou, você é doido, vai abrir mais uma igreja, você é doido. E olha que é pastor, hein? Olha só. Então, nós vemos que há gigantes e muralhas. Às vezes até as mesmas pessoas que professam a mesma fé, mesmo não querem ver a vitória. Não querem ver o crescimento de dentro da igreja. E é assim, é o mesmo povo, não mudou, não muda. Porque é uma questão de mentalidade. Então eu só vou viver os benefícios da fé quando eu mudar a minha mentalidade. Por isso que a gente declarou esse ano da mudança de mente, mudança de mentalidade. O pastor leu aqui em Romanos 12, que tudo provém de uma mudança de pensamento. Não nos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso pensamento. Eu não entro em conformidade com o mundo. Eu não sou formada nos moldes do padrão do mundo. Eu não entro no paradigma do mundo, aleluia, do século. Mas eu sou transformado pela renovação do meu entendimento. Foi isso que aconteceu. Josué e Caleb não entraram no padrão dos outros 10, que é a maioria, que representa o mundo, porque o mundo é a maioria. Então eu não entro em conformidade com a mentalidade do mundo, mas eu sou transformado eles receberam uma renovação. A fé faz isso, ela renova o seu pensamento. Você vive por fé, você vive da fé. Aleluia. Então eles entraram justamente por isso, porque eles ignoraram as circunstâncias e tiveram coragem e disposição para lutar. Eles perseveraram em seguir o Senhor. Então não é mágica. Não é mágica, irmãos. É obediência. É obedecer, ouvir e obedecer e colocar em prática. Então, a murmuração, ela traz indignação para Deus. Então Deus fez com que aquela geração, tanto a geração quanto os sonhos, serem enterrados no deserto. Lembra da mulher de Ló? Jesus ele fala isso, lembrai-vos da mulher de Ló. Mentalidade. Deus chamou para avançar, para olhar para frente, não para olhar para trás. Ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Então todos os seus sonhos, todos os seus projetos ficaram paralisados no meio termo. Ela sai de Sodoma, mas ela não alcança a liberdade, a libertação que o anjo veio, tirou Ló, suas filhas, sua mulher de lá, deu livramento, ia dar uma nova história para ela, mas ela ficou paralisada. Porque hoje falou, não olhe para trás. Então ali foi um teste de fé. Mas mesmo assim ela olhou para trás. Então quando Jesus fala, olha, lembrei da mulher de Ló, ele está falando acerca do juízo, acerca do fim dos tempos, de tudo que a gente está vivenciando hoje. Olhe para frente, glória a Deus. Então todos os sonhos daquela geração foram enterrados no deserto, porque eles não deram ouvidos a Deus, mas ouviram os 10 espias que duvidaram da promessa de Deus. Com isso eles perderam o direito de possuir a terra prometida. Perderam a sua salvação, porque a terra prometida era o que iria salvar eles. Então, qual que é a lição nesta noite? Que Deus está todos os dias nos dando oportunidade, e que nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade que nos é dada. No capítulo 2, verso 1 está escrito assim: depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. O que Deus fez com esse povo? Mandou eles voltar para trás, eles não vão entrar na terra.
A oportunidade foi perdida. No capítulo 2 a gente vê isso. As portas de Canaã, Deus ordenou que o povo desviasse a rota em direção ao Mar Vermelho, isto é, em sentido oposto ao da terra prometida. Ele fez isso por causa da rebeldia deles, que perderam a chance de alcançar a promessa tão esperada. Da mesma forma, são aqueles que voltam a estaca zero, porque em um momento crucial de sua vida deixaram de crer. Olha só. O pecado leva instantes para ser cometido, mas suas consequências serão sentidas por muito tempo. É pecado duvidar? É. Porque a dúvida é o pecado da incredulidade. É pecado murmurar? É. Porque a murmuração é rebeldia contra Deus. Pecado. Eles pecaram. Eles murmuraram. Eles duvidaram. Eles não creram. Qual foi o outro que eu falei? A murmuração, murmuração, rebeldia e incredulidade, né? A Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Feitiçaria. E a feitiçaria está relacionada com o engano, com as trevas, com a escuridão. Então a pessoa que ela está em rebeldia, ela está na escuridão, ela está nas trevas, ela está cega e espiritual. Ela está enfeitiçada. Você já viu uma pessoa enfeitiçada? Uma pessoa que você fala, mas parece que ela está cega, parece que ela só consegue dar para uma direção, ela não consegue dar ouvidos, essa pessoa está enfeitiçada. A rebeldia faz isso no coração humano. Coloca ela dentro de um pensamento que ela só consegue pensar em si mesma. Não consegue ver as oportunidades. Então nós vemos que eles pecaram. Então os israelitas passaram anos vagando pelo deserto, pois já deveriam estar desfrutando da abundância do leite e do mel reservados para eles. Então eles voltaram a peregrinar no deserto. Diante da terra, um passo que eles dessem à frente, eles já estavam na terra. Então, irmãos, nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria, esse entendimento. E a oração que eu sempre faço, a oração que eu sempre ensino aqui no Sol Nascente, na Paraíba, na Brasilândia. Peça a Deus para que Ele acrescente a sua fé, para que Ele aumente a sua fé. Certa vez eu passei uma luta muito grande dentro do ministério. Fizeram uma reunião lá. Mas as irmãs tinham com a gente há 4 anos. E elas fizeram uma reunião, uma rebelião terrível. Elas queriam mudar algumas coisas na igreja, queriam mudar o horário de culto, queriam mudar isso, queriam mudar aquilo, mas as irmãs quase nem vinham no culto, só vinham no domingo e olha lá. E aí uma só porque pagava, né, um valor alto de dízimo e tudo, achava que podia mandar. E aí a gente foi, fez essa reunião, vamos escutar essas irmãs, o pastor escutou, cada um escutou sua reclamação. E eu sei que do nada sobrou tudo para mim, na hora. A irmã que eu havia acompanhado ela, que estava no processo de câncer, que eu acompanhei ela desde o início, do nada virou para mim e falou que eu não estava nem aí para ela, não perguntava como que ela estava. Isso porque eu acompanhei ela em todo o processo. Ia no serviço dela para orar, ia na casa dela para orar, enfim, depois disso ela passou, ela pediu desculpa, pediu perdão, tudo, reconheceu o erro, mas ali naquele momento foi um momento muito difícil, de afronta ali, sabe, de guerra espiritual, dentro da igreja. E aí elas começaram a impor o que elas queriam, o pastor falou, olha, nada vai ser mudado aqui porque não faz sentido, não tem coerência que vocês estão pedindo. Mas se vocês... porque a gente foi na Renascer é diferente, mas se vocês quiserem ir para Renascer, então vai para Renascer, então fazer o quê? Pode ir, fica à vontade. Mas é assim, você está mandando a gente embora da igreja? Não, eu estou te dando a opção de você escolher. Enfim. E aí eu lembro que uma delas falou uma palavra, que o pastor falou assim, vai lá na Renascer e vê se lá o pastor vai fazer
fazer por você o que a pastora Paula fez. Porque uma estava viúva e a outra estava com câncer. E eu estava ali me dedicando pelas duas. E todo mundo que estava na igreja sabe que eu me dediquei. A que estava viúva eu me dediquei, fiquei com ela desde a internação do marido. E ele morreu de Covid. Enfim. Aí quando o pastor falou isso daí, vai lá na Renascer e ver se lá você vai encontrar uma pastora que faz o que ela fez, né? Porque não é todo mundo que está disposto a largar filho, casa, para ficar, né, com a mulher, com o marido internado, para cima e para baixo, de carro, levando para os lugares, tudo, trabalhando junto. E aí ele veio a falecer, tudo, o marido dela. E aí ela virou para mim e falou assim: mas é a obrigação dela. A obrigação dela, o chamado dela, a obrigação. Eu falei: obrigação? Não, querido, não é minha obrigação. Tudo que a gente faz é por amor, né? Não por obrigação. E aquela palavra me feriu de uma tal maneira, irmão, de uma tal maneira. Entrou com uma flecha envenenada, assim, sabe? A ingratidão. Ali, sabe, exposta, aquela dor na alma. E aí eu fiquei uma semana de cama. Por causa daquela palavra, uma semana. Não conseguia levantar da cama, não tinha força. E aí eu lembro que um dia eu levantei para tomar um banho, na hora que eu saí do banho, assim, as pernas ficou mole. E aí eu paralisei da cintura para baixo, não movia. E aí eu lembro que eu consegui me esticar assim na cama, e aí minha fala também não saía, minha língua ficou presa e minha fala não saía. A Sara está aqui de prova. E aí eu, de alguma maneira, tentando chamar a Sara, quando a Sara veio, eu consegui ali apontar para ela o celular, para ela ligar para o pastor, para ele vir, para orar por mim. Aí quando ele chegou, eu estava tendo uma crise, um surto psicótico. Acho que é isso que fala que depois eu busquei um médico terapeuta e ele me explicou direitinho o que tinha acontecido comigo. A seta, irmãos, foi tão profunda que mexeu com o meu psicológico e paralisou. E ele falou: por que paralisou a minha mente? Paralisou as minhas pernas e a minha fala, porque o meu cérebro entendeu que eu precisava paralisar ali naquele momento para me proteger, porque o cérebro tem isso. Diante de uma situação muito difícil, e você vê que as nossas maiores dores não são por coisas, mas sim por pessoas. As nossas maiores lutas não são pelas coisas, mas sim pelos relacionamentos. A gente sofre, a gente se machuca, a gente fica doente por causa de relacionamento. E ali, quando eu fiquei uma semana na cama, nem pro culto eu estava indo, eu não faltava, nunca sou de faltar nos cultos. Cheguei a faltar até uma Santa Ceia, foi a primeira vez. E aí a minha oração era: Senhor, me dá fé. Eu não orei por justiça, eu não orei por cura, eu orei por fé. Essa foi a minha oração. Eu preciso de fé. Fé, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Eu preciso levantar esse escudo. Passou 7 dias, no 8º dia eu estava dormindo assim, ainda pela manhã, ia dar umas 9 da manhã, eu estava dormindo assim. E aí veio Jesus, eu escutei audivelmente a voz, eu sei que é a voz de Jesus. E naquele momento ele falou para mim: levanta, pega a sua Bíblia e vai pregar. É como se ele tivesse falado para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Eu precisava daqueles 7 dias. E quando eu ouvi aquela palavra, eu me levantei no 8º dia, peguei a Bíblia, li a Bíblia, abri a Bíblia e falei: você vai dar uma palavra. Abri, se eu não me engano, foi a primeira, eu não sei se é 1º ou 2º Coríntios, eu sei que está em Coríntios. Na hora que eu abri, está aquela palavra para mim: vós sois cooperadores de Deus. A lavoura é de Deus. Você é só uma cooperadora. Pense que Jesus passou a mão na minha cabeça. Deus, quanto mais é dado, mais é cobrado. Nenhum momento ele passou a mão na minha cabeça. Jesus, ele não trabalha com sentimentalismo. Jesus, quanto mais ele te dá, mais ele te cobra. Porque ele sabe o teu potencial. Ele sabe o que você pode desenvolver.
Então quando ele falou, olha, a lavoura é minha, você é a cooperadora, você é edifício de Deus, você é casa de Deus, eu entendi que a minha missão não tinha acabado ali. E que mesmo que eu tivesse sofrido, tamanha ingratidão, a gente fica emocionado porque lembra. Eu sabia que a minha missão não tinha acabado ali. E naquela semana, eu lembro, a gente só tinha a igreja do Sol Nascente e da Brasilândia. Não tinha Paraíba, não tinha aqui ainda. A minha agenda lotou de convite. Foi o mês que eu mais preguei fora. Todo mundo chamando. Preguei aqui, preguei ali, preguei. E as pregações, pregava, o povo vinha, aceitava Jesus. Preguei em igrejas fora que não era da meu ministério. Não parava meu telefone não parava, as pessoas chamando eu para pregar. E aí eu falei, vou fazer o que Jesus mandou, vou levantar e vou pregar. Passou um tempo, elas me procuraram, pediram perdão. A gente se reconciliou, fui na loja delas, tudo, até hoje. Quando elas chamam, eu vou, elas pedem para mim orar, hoje elas estão em outro ministério. A gente se perdoou. Eu lembro, mas não tenho mágoa. Liberei o perdão, tive fé para isso. Porque não é fácil não, você se dedicar com uma pessoa, você passar. Eu tive que dar a notícia da morte do marido dela, porque ninguém na família dela tinha coragem de dar. Eu estive com ela desde o momento da internação dele, correndo o risco de pegar Covid, deixando minhas crianças sozinhas. Eu fui trabalhar na loja com ela porque ela não tinha cabeça, ela tinha uma loja, uma boutique. E eu tive que segurar as contas na loja, porque senão ela ia passar fome. Eu levava ela no mercado, eu buscava ela em casa, levava ela em casa de volta. E no final foi isso que eu recebi. E aí você entende. Quando Paulo, porque assim, Deus te chamou para servir. E quando você entende que você é servo, você não pensa em você. Você pensa mais nos outros do que em você. E Jesus fez isso. Por isso que ele tem o coração de servo. Porque ele pensou na humanidade, ele não pensou nele. Então, quando você entende que você veio para servir, você entende a palavra que Paulo disse, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho como um bom soldado de Cristo. E soldado vai ser ferido na batalha, mas vai se levantar, vai se reerguer, vai vencer outras batalhas, e vai se levantar de novo, e vai se reerguer, e vai vencer outras batalhas, porque nós estamos em busca da coroa da vida. O atleta, ele está em busca da coroa corruptível, aliás, aquela que se corrompe, que se acaba, que se finda, mas nós não, nós estamos em busca da incorruptível, aleluia, daquela que não perece. E depois dessa batalha vieram outras batalhas com outras pessoas, e até hoje eu passo luta. Porque quando eu vou pregar a verdade e vou orientar alguém na verdade, essa pessoa não aceita a verdade, se rebela contra mim, me bloqueia, me exclui de tudo, como se eu fosse um nada. E é isso, não só comigo, com ele também. E o verdadeiro evangelho, irmãos, você tem que estar preparado para a rejeição, você tem que estar preparado para a ingratidão. Você tem que estar preparado para a injustiça. Porque maior ingratidão, maior traição, maior injustiça passou o meu Senhor. Eu tenho pecado, eu sou falha. E Jesus, que não tinha pecado, que só fez o bem, foi injustiçado, desvalorizado, envergonhado, rejeitado. Até hoje. Até hoje. Então, nós precisamos cingir os lombos, como diz a palavra, que é nos fortalecer, nos unir como igreja a cada dia e entender que Ele te chamou para que você conquiste
Aleluia. Para que você tome posse. Porque Ele te prometeu uma terra que emana leite e mel, na qual você vai desfrutar daquilo que o próprio Deus vai te dar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar em pé. Nosso vídeo para me encerrar. Pai Santo, Pai bendito, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Deus, por este culto, por este ensinamento da Tua Palavra. Que o Senhor fortaleça o nosso coração a cada dia. Que o Senhor renove a nossa mente, Deus, através da Tua Palavra, Senhor, a cada dia. E nos revista de toda a armadura de Deus. Para que possamos enfrentar, Senhor, os dias maus com sabedoria, desprezando, ignorando a afronta, as circunstâncias ruins, as dificuldades, mas olhando para a Tua promessa. Crendo que nós somos os Teus filhos, somos cordeiros, co-participantes da salvação e de toda herança que foi entregue ao Teu Filho Jesus. Aleluia. Pai, nós nos despedimos nessa noite com o nosso coração cheio de esperança e de fé, crendo, meu Pai, que a Tua Palavra, Senhor, quando ela é pregada de maneira profética, ela se materializa em nossas vidas. Nos leve em paz e segurança à nossa casa, Senhor. Nos dê, Senhor, um resto de semana abençoado, Senhor, na Tua presença. E nos dê força para seguir em frente e para continuar. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja não só hoje, mas por toda a eternidade. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, meu amado? Amanhã eu venho, viu? Tá bom. Tá meio corrido, mas eu Mas você vai se alinhando. Mas pode chegar um pouquinho na